E dizia Jesus a todos: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, carregue cada dia sua cruz e siga-me. Eu estou lendo o versículo 23 do capítulo 9 do Evangelho de Lucas. E dizia a todos: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, carregue cada dia sua cruz e siga-me. A experiência da cruz. Há duas dimensões às quais nós podemos nos referir à experiência da cruz. A primeira é a dimensão da salvação, da redenção. A gente olha para a cruz e a gente vê o preço que Jesus pagou para que nós fôssemos redimidos. Como diz Paulo na carta aos Colossenses, quando ele foi cravado na cruz, nós é que estávamos sendo cravados com ele. Nele nós fomos cravados e foram cravados os nossos pecados. Então sobre ele caiu a culpa que era nossa. Sobre ele caiu a condenação que era nossa. Então nós fomos justificados, redimidos, salvos, por causa daquilo que Jesus fez na cruz. E cada vez que nós olhamos para a cruz, nós vemos ali o preço que custou a nossa redenção. A nossa redenção não foi de graça. A nossa redenção não foi Deus passando a mão na nossa cabeça e dizendo: está tudo bem, faz de conta que nada aconteceu. A nossa redenção teve um preço amargo, teve um preço pesado, teve um preço obscuro, teve um preço dolorido, teve o preço da morte de Cristo na cruz. Então, a experiência da cruz, nessa primeira dimensão, é quando a gente, olhando para a cruz, nós vemos lá o que custou o nosso perdão, o que custou nossa redenção, e cremos: isto aqui é suficiente para me salvar. Eu não preciso de mais nada, porque Cristo já pagou tudo. Cristo já pagou tudo o que precisava ser pago. Então, eu não tenho a salvação por algo que eu fiz. Eu não tenho a redenção por algo que eu fiz. Nem terei por algo que eu venha a fazer. Nós estamos salvos, estamos redimidos, porque Cristo já providenciou isso. Cristo já providenciou isso. Não é mais preocupação nossa. O que precisamos fazer para ser salvos não é mais preocupação nossa. Ninguém precisa mais se incomodar com isso. Esse problema está resolvido na cruz do Calvário do Senhor Jesus. Essa é a dimensão primeira da cruz, a dimensão da nossa redenção. Mas esse texto está falando de outra dimensão. De outro significado que a cruz tem. Que tem a ver com o fato de seguirmos Jesus, de sermos discípulos, tem a ver com o nosso dia a dia, tem a ver com a caracterização mais profunda do que significa sermos cristãos. O que esse texto está dizendo é o seguinte: olha, a sua vida cristã tem um símbolo. A sua vida cristã tem uma marca. O seu discipulado tem uma marca. Essa marca é a cruz. Esse símbolo é a cruz. E quando você se perguntar o que é que significa ser discípulo de Jesus, o que é que significa crer no Evangelho, o que significa viver o Evangelho, a resposta é essa. O símbolo é a cruz. A marca é a cruz. Passa pela cruz. Então olha aqui para mim. A experiência da cruz no nosso dia a dia, no nosso viver cristão, está
muito bem explicado pelo próprio Jesus aqui nos versos que vêm a seguir, em que ele vai detalhar um pouco mais o que ele está dizendo aqui inicialmente. Mas o que ele está dizendo aqui inicialmente já nos basta para a reflexão desta manhã, antes de nós celebrarmos a ceia juntos. Vamos tentar entender o que a cruz tem a ver com o nosso dia a dia. O que a cruz tem a ver com a nossa vida cristã, com nossa vida de fé, com o nosso serviço ao Senhor e ao próximo. O que é isso aqui? Eu quero mencionar 4 coisas aqui nessa experiência da cruz de Cristo. O discípulo de Cristo experimenta a cruz de Cristo. É muito claro quando Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, tome sua cruz. Há essa experiência com a cruz de Cristo como uma experiência definidora da nossa caminhada cristã, definidora da formação do nosso caráter, definidora na formação da nossa visão de mundo, de nós mesmos e dos outros. Sem passarmos pela cruz, essa visão é tosca, essa visão é errada, essa visão é torta, essa visão é míope. A nossa visão de quem é Deus, do que somos nós, do que é o outro, do que é o mundo e de como nós nos posicionamos em tudo isso, tem que passar pela cruz. Ela só se define quando passa pela cruz. Por isso a experiência com a cruz de Cristo, esse convite que ele nos faz, ela aponta para 4 dimensões. Primeiro, é uma experiência de imitação. A experiência da cruz é uma experiência de imitação. Nós imitamos Cristo. Assim como ele carregou a sua cruz, nós carregamos a nossa. Assim como ele foi crucificado, nós nos deixamos crucificar. Como diz o apóstolo Paulo em Gálatas: eu já estou crucificado com Cristo, e agora vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou como diz o apóstolo Paulo em Filipenses, quando diz que Deus abriu mão dos seus direitos divinos e se humilhou e foi obediente até a morte de cruz. Assim como Cristo foi crucificado em consequência da sua obediência, da sua humilhação, da sua encarnação, nós somos chamados a imitar Cristo nisso. A também nos deixarmos crucificar. Por isso que ele diz: quem quiser vir após mim, primeira coisa que tem que acontecer, negar-se a si mesmo. Ou a gente crucifica o nosso ego, nossas vaidades, nossas arrogâncias, nossos orgulhos. Ou nós nos deixamos crucificar, como Cristo deixou-se crucificar, ou não tem experiência da cruz, e não tem discipulado, e não tem evangelho, e não tem seguir a Cristo. A caminhada de seguir a Cristo tem um ponto para começar, e o ponto em que ela começa é a nossa crucificação. O ponto em que ela começa é a crucificação da nossa soberba, da nossa vaidade, do nosso eu, do nosso egoísmo. Negue-se a si mesmo. Não há como ser discípulo de Cristo e mantermos a nossa arrogância e a nossa soberba. Não há como ser discípulos de Cristo e nos mantermos no trono.
Não há como ser discípulos de Cristo e nos mantermos no centro do universo. Ou há uma rejeição disso, ou há uma crucificação disso, ou não há caminhada cristã. Aquele que quer vir após mim tem que se deixar crucificar. Negue-se a si mesmo. O seu eu tem que ser crucificado. O evangelho passa a falar mais alto. O reino passa a falar mais alto. Os princípios do reino passam a falar mais alto. Os meus sentimentos mesquinhos, as minhas invejas, os meus ciúmes, as minhas encrencas, a minha necessidade de pisar no outro, a minha necessidade de ser maior que o outro, de diminuir o outro, de ofender o outro, de humilhar o outro, para me sentir melhor. A minha tendência de manter a mágoa, de manter o ressentimento, de mastigar ódio contra alguém. Ou tudo isso é crucificado na cruz, no momento em que eu resolvo seguir a Cristo, ou não tem Cristo, não tem Evangelho, não tem vida cristã. Aquele que quer vir após mim, primeiro se crucifique. Se deixe crucificar. E diga como Paulo, já estou crucificado com Cristo. Em segundo lugar, a experiência da cruz passa não só por uma imitação de Cristo, deixando acontecer conosco o mesmo movimento para baixo, o mesmo movimento de humilhação, o mesmo movimento de serviço, o mesmo movimento de entrega. Além de ser essa experiência de imitação de Cristo, é também uma experiência de identificação com o que Cristo fez. A cruz é a grande mensagem dos despossuídos. É a mensagem dos fracos. É a mensagem dos sem poder. É a mensagem dos que se identificam com a dor, com o sofrimento. Não tem outro jeito de ser cristão. A cruz é a mensagem do antipoder, do antidomínio, da anti-exploração, da anti-opressão. Na cruz, o Senhor Jesus Cristo se despossui, se desempodera, identifica-se com os mais marginalizados, mais fracos, mais esquecidos, mais desprezados, colocado entre eles, naquela morte vergonhosa, naquela ignomínia de morte. Quando Jesus, nesse mesmo evangelho de Lucas, foi a uma sinagoga para fazer sua primeira participação pública, ele escolheu o capítulo 61 de Isaías para ler. E quando ele, diante daquela sinagoga, abre o manuscrito do profeta Isaías, ele lê o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu, Ele me enviou para anunciar as boas novas aos pobres, proclamar liberdade aos oprimidos, recuperar a visão dos que não podem ver,
pôr em liberdade os cativos, proclamar o ano favorável da parte do Senhor. Nenhuma palavra de conluio com poderosos, nenhuma palavra de exaltação a domínios e riquezas, mas todas as palavras de identificação com os oprimidos, com os pobres, com os que sofrem. E mais, o ano favorável do Senhor era o ano do jubileu. O ano do jubileu, que acontecia de 50 em 50 anos. Quando na lei judaica zerava tudo. Perdoava-se a dívida dos devedores. Libertavam-se os escravos. E dava-se uma nova oportunidade para todo mundo que estava sob algum tipo de opressão, dizendo: vamos todo mundo começar de novo. As propriedades tomadas das pessoas por causa das dívidas eram devolvidas aos seus donos originais. Era uma maneira que a lei judaica usava para dar igualdade, para diminuir a desigualdade que se fazia por causa justamente das ganâncias, das ambições, das acumulações. Então zerava tudo. Quem está devendo não deve mais, quem é escravo não é mais escravo, quem não tem terra nenhuma ganha de volta. Zerava tudo. Esse era o ano do jubileu. Esse era o ano favorável do Senhor. E é sobre isso que Jesus está dizendo. Eu trouxe o ano favorável do Senhor agora para todo mundo. É a graça de Deus para todo mundo. Então, quando Jesus diz, tome sua cruz e siga-me, ele está dizendo que a nossa experiência de cruz é identificação com essa missão dele. Cristãos não se identificam com quem explora. Cristãos não se identificam com quem oprime. Cristãos não se identificam com quem faz sofrer. Cristãos não se identificam com quem escraviza. Cristãos se identificam com os sofredores, os oprimidos, os que precisam do ano favorável do Senhor. Essa identificação com Cristo. A gente sabe muito bem que Jesus estava aberto a todos. Aberto a todos. Chegou a ele Nicodemos, que era um homem chefe da religião judaica, doutor em teologia, com muitos diplomas e saber, ele conversa com ele. Chega Zaqueu, que era um homem muito próspero financeiramente. Jesus vai à casa dele. Mas com quem Jesus andava mesmo? Com quem Jesus estava sempre mesmo? Eram esses mais simples. Os despossuídos. As encrencas de Jesus não eram com esses. As controvérsias de Jesus, as críticas de Jesus, eram os líderes religiosos, eram os sacerdotes, eram os mestres da lei, eram os chefes de sinagoga, eram os líderes do judaísmo. É com esses que Jesus polemizava. É com esses que Jesus Cristo debatia. Porque embora ele aceitasse a todo, não há como negar que o ministério de Jesus foi voltado para esses mais simples e despossuídos. Essa era
A graça maior que ele veio derramar, o ano favorável do Senhor a esses que se sentiam esquecidos, sem identidade, um número a mais, um rosto na multidão. Numa época em que se acreditava que quanto mais rico você fosse era sinal de ser mais abençoado por Deus, Jesus escandalizou todo mundo dizendo, olha, vai ser muito mais difícil, é muito mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Escandalizou todo mundo. Ficou todo mundo atônito. Que é isso? Quer dizer que o fato da pessoa ter riquezas não quer dizer que Deus está abençoando ela. Jesus relativiza isso de uma forma fantástica. Diz, às vezes é o contrário. Às vezes é sinal de que ela não tem nada com o propósito de Deus. O Deus dela é outro. O Deus dela é outro. Então a experiência da cruz é a experiência de imitação de Cristo. Ou a gente se esvazia, ou a gente se deixa crucificar, ou negamos a nós mesmos. Não há evangelho, não há Cristo, não há fé cristã, não há nada disso. É também uma experiência de identificação. Cristo se identificou com os mais necessitados, com os mais vulneráveis, com aqueles que precisavam do ano favorável da graça do Senhor. E é nesse caminho que a igreja de Cristo também tem que se identificar. A igreja de Cristo, quando tiver de escolher entre dar apoio a quem explora e a quem é explorado, sempre dará apoio a quem é explorado. A igreja de Cristo, quando tiver de escolher entre dar apoio a quem domina e quem é dominado, sempre há de escolher quem é dominado. A terceira dimensão da experiência da cruz é a dimensão da renovação. E é esse ponto que a gente precisa entender bem. Carregue cada dia sua cruz. Cada dia isso tem que ser renovado. Tem que haver uma redisposição interior cada dia que a gente sai da cama. Dizer, hoje eu preciso renovar em mim essas coisas que não são de mim. Não é minha tendência essa. A minha tendência é meu eu falar mais alto. A minha tendência é minha vaidade falar mais alto. A minha tendência é eu querer ter razão sempre. A minha tendência é eu impor aos outros o que eu acho certo. A minha tendência é humilhar, é ferir, é pagar na mesma moeda, é me vingar. Essa é a minha tendência. Cada dia que eu levanto, eu tenho que renovar em mim a disposição de ir na contramão disso. Por isso é um carregar a cruz cada dia. Porque não é fácil. Nós todos, quando nos convertemos, somos todos publicanos contritos. Todo mundo publicano quebrantado. Mas o problema é que à medida que o tempo vai passando, nós temos uma tendência natural em nós de irmos passando de publicanos arrependidos para fariseus empedernidos. É um processo que a gente não pode deixar acontecer. Todos os dias nós somos tentados a esse inferno de negarmos o que a graça nos ensina. Todos os dias temos de lidar com isso.
E todos os dias a gente tem que levantar, renovando em nós a disposição de carregar a cruz de Cristo, porque a nossa identificação é com Ele, porque a nossa identificação é com o que a cruz representa, porque a nossa identificação é com o que o reino de Deus representa. Todo dia tem que repetir isso, porque a gente esquece, e esquece com prazer. Esquece com prazer. Porque nos dá muito prazer, às vezes, fazermos justamente o que o reino de Deus não espera de nós. Então é uma experiência de cada dia. Cada dia, cada dia, cada dia. Levantou, começou um novo dia, a gente diz, hoje eu vou andar mais um passo. Hoje eu vou tentar de novo. Hoje é dia de carregar a cruz, não é dia de eu sentar no trono. É dia de carregar a cruz. Sentar no trono é para depois. Sentar no trono de Cristo é para depois. Nós estaremos a eternidade toda desfrutando do trono de Cristo, mas agora, enquanto estamos aqui, a gente carrega a cruz. E a cruz mais difícil de carregar é justamente essa, de combater o que eu sou, de combater minhas tendências. Cada dia. Senão não é experiência de cruz. Senão não é cristianismo, senão não é fé cristã, senão não é evangelho, senão não é Cristo, senão não é nada. E por fim, então a experiência da cruz é a experiência da imitação de Cristo. Assim como ele se esvaziou, nós também nos esvaziamos. A experiência da cruz é uma experiência de identificação com quem Jesus se identificava. De priorização daquilo que Jesus priorizava. A experiência da cruz é uma experiência de renovação. Cada dia a gente renova essa perspectiva de sermos aquilo que Jesus espera que sejamos. E finalmente, a experiência da cruz é a experiência de fé e esperança. Porque a cruz não acaba nela mesma, a cruz aponta para a ressurreição. Essa grande palavra de conforto de Cristo, vocês vão me seguir e carregar todo dia a sua cruz, todo dia, todo dia, todo dia, tem um termo, tem um final. Não é eterno. Eterno é a conquista que nós teremos das promessas de Deus a nós. Eterna é a vida que o Senhor nos deu em Cristo e da qual vamos desfrutá-la em toda a sua horizontalidade, sem fronteiras, sem termos, sem cercas, sem limitações. Mas até lá, a gente mantém a fé e a esperança. A cruz não aponta para ela mesma. A cruz aponta para o túmulo vazio. A cruz aponta para a vitória de Cristo. E porque Ele vive, nós também viveremos. Porque Ele reina, com Ele reinaremos. Mas até lá, a gente mantém a fé e a esperança acesa e vamos caminhando. E vamos caminhando. Essa fé e essa esperança que vão nos fortalecendo. Como diz o apóstolo Paulo, seríamos os mais miseráveis dos homens se acreditássemos que tudo é isso aqui apenas. E que tudo se resume só a isso. Não tem miséria maior que essa falta de esperança. A nossa esperança está naquele que venceu a morte e que vive para sempre. A experiência da cruz é a experiência daquele que sabe para onde está indo. Daquele que sabe como a história vai terminar.
daquele que sabe o que está prometido para ele. Mas enquanto isso, irmãs e irmãos, enquanto isso, aquele que quiser vir após mim, disse Jesus, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Enquanto estivermos celebrando a ceia do Senhor agora, que nós renovemos em nós essa disposição de seguirmos a Cristo, imitando o esvaziado, imitando o crucificado, de seguirmos a Cristo, nos identificando com o que Jesus se identificava, priorizando o que ele priorizava, dando atenção ao que ele dava. De seguirmos a Cristo, renovando em nós a nossa fidelidade ao que ele espera de nós, aquilo que ele quer que sejamos. E de seguirmos a Cristo, mantendo a nossa fé e a nossa esperança rumo àqueles que um dia irá recebermos, dizendo: muito bom, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco. Venha